Salve nação rubro-negra, uma boa noite a todos vocês. Hoje nós teremos uma live especial com o Dr. Maurício Gomes de Matos, vice-presidente de embaixadas do Flamengo. Vou estar solicitando ele aqui já, faltam alguns minutinhos, mas vou estar entrando e vocês vão chegando aí. Só um minuto. Bola, vão chegando. Guardar o doutor Maurício. Onde está? Opa! Boa noite. Boa noite. Saudações Boa noite, rubro-negras. doutor. Saudações. Bom estar aqui com você, com toda Pô, essa galera ótimo. rubro-negra aí. A satisfação é minha, é muito grande. Fico até um pouco nervoso, né? Um pouco ansioso. Estar falando com uma pessoa especial, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa que a gente tem uma admiração profunda. Não só eu, como muitos que estão entrando aqui, muitos que a gente vê falar. Para mim, a satisfação é imensa. E o senhor também, né, de ter feito o convite para mim, eu me senti muito honrado, né? Vão ter uma rede ainda tão grande de pessoas no Instagram, né? Tem o canal no YouTube comecei há pouco tempo, mas eu preferi trazer hoje pro Instagram porque no YouTube tá dando muita live de shows, né? Enfim, também é outra maneira, né, de estar ajudando as pessoas, mas aqui no Instagram eu tenho uma interação melhor. Depois eu vou estar gravando aqui e vou estar postando no YouTube também. Bom, doutor, com as palavras do senhor, Bom, eu queria tenho algumas agradecer, perguntas, né? queria Não, agra- pode falar. agradecer o convite e fazer um breve histórico da minha vida no Flamengo, tá? Eu iniciei no Flamengo em 2004 a convite do Márcio Braga e comecei como vice-presidente do Flagávia. E ao longo do ano, um ano muito sofrido, o Flamengo sem dinheiro, sem condição de pagar funcionário, com 8 meses devendo a funcionário, com 5 meses devendo a jogadores, o Flamengo perto de ir para a segunda divisão, o Márcio Braga decretou a falência, o Flamengo está falido. E aí eu entrei em É, campo, pedi a ele para que eu pudesse advogar pelo Flamengo, porque o Flamengo estava sem as CNDs, com isso não podia receber da Petrobras. Ele, depois de 8 meses, ele me deu essa condição. E eu fui com muito afinco, consegui a liminar que deu condição do Flamengo receber até o final do mandato dele. E conseguimos colocar o Flamengo na time mania, ajeitamos um pouco o Flamengo. E depois eu fui ser fui ser presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Na época, a presidente era a Patrícia Amorim. Fui eu responsável por estar de pé a chapa azul, porque na época era o Valim e o Rodolfo Landim, vice-presidente do Valim, concorrendo, e nós referendamos essa chapa no Conselho de Administração, mas houve recurso e no plenário essa chapa caiu e eu poderia ou dar sequência à chapa ou matar a chapa, e eu preferi, porque acreditava no projeto, porque estava já engajado dentro de ver o Flamengo profissional, dei 24 horas para trocarem os cabeças das chapas. E aí surgiu o Eduardo Bandeira de Mello e o Walter D'Agostino. Depois eu fui convidado para ser vice-presidente geral na chapa do Bandeira. Fui durante 3 anos, por uma questão de não ser ouvido, né? Uma das coisas que eu bati muito era modificar o futebol, botar o Marcos Braz, ver o futebol que eu vejo hoje, né? Que eu já queria naquele tempo, que são os alas para frente, futebol onde o ataque é a defesa, futebol onde é o raio-x, né? A gente teria que ter era de 80, 81, como é hoje. Você pode ver que o Flamengo joga totalmente para frente. Jesus bota o time tem a sede da vitória, não importa o score, se leva 2, vai lá e faz 3. É o que acontecia em verdade. 81. Nós não tínhamos proteção para a zaga, nós jogávamos, era Marinho e Moser, e o Raul lá atrás e o time todo para frente. É o que a gente vê hoje, né?
não tem proteção ali na defesa, é o time todo no ataque. Você leva 2, faz 3, é um time que tem o espírito de vitória, e isso é o Flamengo. Então, fiz a minha apresentação, tenho um vasto currículo no Flamengo, e com a entrada do Bandeira eu peguei o projeto Embaixadas e Consulados, tive antecessores, né? Foi o Mário Cruz com o Márcio Braga, que era o presidente, depois a Patrícia com o Mauro Chaves, depois foi o BAP, depois veio o Sabino, e quando eu peguei, eu modifiquei a ideia, né? Eu criei um tripé, que é ser sócio-torcedor, captar jogadores para o futebol do Flamengo e responsabilidade social. Criei a palavra consulado, estipulei que um núcleo de 5 você faria um núcleo do Flamengo, e com isso você teria a condição de montar o seu consulado na sua cidade, tendo um lugar para assistir jogo e receber as pessoas que viajam para lá. E eu saímos de 89 para 413, saímos de 5 no exterior para 25 no exterior, e hoje o Flamengo é uma religião. Eu já dei várias palestras, Sporting de Portugal, já tive no Uruguai, já tive no Vila Real da Espanha, já tive no Pachuca do México, porque as pessoas não entendem como é que a gente bota um projeto sem centro de custo. Por não estar, na época, Verdade. alinhado no partido do presidente Bandeira, ele me ouvia pouco, eu lamento, porque foi um grande presidente. Eu tenho muito respeito por todos os presidentes do Flamengo, também pelo presidente Bandeira. Foi um grande presidente, mas no futebol ele buscou para ele as decisões, e quem voa solitário erra bastante. E com isso, É complicado. O Landim, quando veio a ser candidato, meu nome também era cogitado na época, e eu sentei com ele e vi que os propósitos dele era muito parecido com os meus. Ouvir a nação, ouvir o futebol, implantar esse sistema do Flamengo 80, 81, Flamengo totalmente para frente, não admitir Flamengo com 4 laterais, Flamengo com proteção na zaga, os alas sem avançar, quer dizer, coisas que a gente viu, e técnicos retranqueiros no Flamengo não pode, que nunca mais venham. Não tem como. A torcida sempre quis esse futebol que nós estamos vendo aí. E é um departamento de futebol com experiência. Marcos Braz tem experiência. Briguei muito pelo nome dele no banco, na época do Bandeira, não foi só eu. Muitos falavam com Bandeira, e o Bandeira resistia. Já o Landim ouviu a gente, colocou o Marcos Braz, criou um conselho do futebol, onde os garotos são bons, botou o BAP também no futebol, e tem lá suas confusões, como em toda a família tem, mas na essência é um time vitorioso, e isso reproduz dentro de campo. Então eu estou muito satisfeito de ter aceito do Rodolfo Landim para ser o vice-presidente desse projeto que a gente colocou de uma maneira diferente para o Flamengo, e hoje é reconhecido mundialmente e é reconhecido nacionalmente. Anteriormente, se falava no internacional como grande referência das Como embaixadas. referência, é isso. Hoje, o Flamengo, na América Latina, é referência em embaixadas e consulados. Então, fico muito orgulhoso desse projeto. Tenho aí, apresentei para vocês o meu currículo, né? Porque as pessoas me conhecem, mas eu já tenho uma estrada de 16 anos no Flamengo, e fiz questão de passar para vocês um pouquinho da minha história. Sim, doutor. É um marco, né, para a história do Flamengo nesses últimos anos. Então, eu vejo o senhor como um pilar nessa questão. Primeiro, aí o Dudu tá mandando um abraço para o meu ídolo aí, o Eduardo aí, tá participando com a gente na live também. Tem o pessoal de embaixadas. Eduardo é meu braço esquerdo, direito. Braço esquerdo e direito. Levou muita bronca por minha causa na época do presidente Bandeira, e ele chegava para mim e dizia: poxa, doutor Maurício, eu acredito no projeto, acredito no que o senhor fala, e está aí.
ele é nosso coordenador, hoje reconhecido, é uma figura humana fantástica. Nós temos hoje o Pedro e o Luiz também, que estão aí crescendo, né? Esses tem aí a minha, o Eduardo, como instrutor, como pai, né? Porque o nosso departamento é uma grande família também, assim como é as embaixadas e consulados. Meu abraço para o Dudu. Dudu vai ficar mais velho, entendeu? Salvo engano, amanhã, entendeu? Amanhã, vou deixar Dia... logo os parabéns aí para ele. Amanhã é o quê? Dia 12 ou 13? Amanhã, se eu não me engano, é 12. Essa quarentena Não, deixa a gente. Só então, acho que todo dia é sexta, sábado e domingo, né? eu não sei se é Eu acho 12. que amanhã é 12 ou 12. 13. É Fala aí, 12, acho que Dudu, é é 12. amanhã ou é depois da manhã? Fala pra gente. Ele Daqui a falou pouco ele amanhã, fala. tá chegando a hora. 13 de Fala aí. abril, é isso? Quando? Show de bola. Quando é? 13 de abril, amanhã, então. Ah, então é amanhã. Então hoje é dia 12. Tá certo, então tá certo. Isso, show de bola. Então, doutor, eu gostaria de iniciar, né? Não tem como vir à tona, né? Essa questão da pandemia, o senhor que está lá dentro do Flamengo, né? Agora não, mas assim, vive ali dentro do Flamengo, é um dos membros ali da diretoria, e a gente vive essa pandemia mundial, né? Que tá afetando o mundo inteiro, o país, o futebol, as famílias, empregos, enfim. E o senhor, como eu assim fiquei muito na quando surgiu a notícia eu fiquei muito sentido, porque eu conheci o senhor ali na Gávea, você não deve lembrar, tirou uma foto, acho que o senhor lembra que eu enviei no direct. E eu falei, cara, uma pessoa tão simpática, atende todo mundo com bom humor. Então, assim, eu já sabia da história do senhor no Flamengo, uma pessoa muito simpática. Essa questão dos consulados, embaixadas, sempre falava do doutor Maurício, tá, um cara muito correto e tal. E isso se alastrou muito no Brasil todo. Então, assim, todo mundo se sente, pô, o doutor Maurício está coronavírus. E quando ficaram sabendo, as pessoas já falaram, pô, não tem cura. E aí ficou assim, o senhor teve que ficar internado, acho que em Brasília, não foi? Teve que Foram ficar, acho que 12, internado. 12 dias em Brasília. 12 dias em Isso. Brasília. Aí eu queria, assim, como que o senhor contasse um pouco da experiência que o senhor teve, que hoje, graças a Deus, o senhor está curado, mas tá se mantendo na quarentena. Qual o recado que o senhor pode estar deixando para o pessoal, assim, tipo assim, nada melhor um recado de quem pelo problema, né? Bem, vou relatar rapidamente como eu acho que eu contraí. Eu fui numa agenda do Flamengo e iria de novo com todo o risco, né? Porque era muito importante para o Flamengo. Uma agenda com o Real Madrid, com o Florentino Sim, Pérez e o Rodolfo Landim, uma agenda que eu pedi através do meu amigo Júnior Calafate, que é amigo de anos, que é uma das pessoas que comanda o futebol do Real Madrid. E era uma agenda muito importante, porque os dois presidentes iriam estreitar uma das duas maiores potências do mundo, entendeu? E o Landim, sabendo do problema, eu fui para ele, e aí, pro presidente, vamos ou não vamos? Ele disse, Maurício, vamos, a gente não pode deixar de ir, a agenda é muito importante para o Flamengo. E nós fomos. E nós marcamos também, e aí já foi o Landim que marcou, no Barcelona, para a gente ouvir um pouco do futebol de base do Barcelona. Foi muito interessante. Eu já conheci um pouco, porque todo ano eu vou ao Real e ao Barcelona, e ele teve a oportunidade de extrair alguns conceitos que eu, assim, sou fã do Barcelona em alguns quesitos, como do Real Madrid em outros. Por exemplo, quando você tem o jovem lá, sub-8, sub-9 do Barcelona, você tem todo um amparo psicológico para o jogador, para o jovem e para a família do jovem. E quando o Messi parar de jogar, ele só para de ter o auxílio psicológico, ele e a família, se ele quiser. Eles têm uma sim. faculdade de treinadores, e eles têm uma metodologia de colocar o esquema do time, que eu sou adepto a isso, acho muito importante, e óbvio que nós passamos isso para o futebol do Flamengo, e não sei se vai adotar, mas deve adotar, né? Depois eu vou conversar com o Marco de Braz sobre isso, mais a miúde, que é você implantar em todos os sub-9, sub-11, sub-12, todas as categorias do Barcelona adotam o mesmo sistema tático de jogo. Então não tem Que é variação. do Então, time. quando o garoto sai do sub-18 e vai para o profissional, ou Já chega sub-24, no mesmo padrão, né?
ele já chega conhecendo o sistema de jogo. Eu acho muito interessante. Eles reúnem os técnicos uma vez por semana e uma vez por mês com o técnico principal. Então tem toda uma interação, o técnico sabe o que está acontecendo, tem relatório, é muito, muito interessante. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no Barcelona é a filosofia, ataque o tempo todo. O técnico, se o técnico chegar e quiser mudar o sistema de jogo, quem sai é o técnico, entendeu? Quem sai é o técnico. Ah, Então nós temos hoje um padrão de jogo que muito se reporta lá 80, 81, tem a genialidade de um Jesus, que evidentemente isso tem que ser regra para o Flamengo. O Flamengo não pode voltar a ter técnico retranqueiro, técnico que faz fazer experiência no time. O Flamengo tem que trazer sempre técnicos que façam a filosofia do clube e não o que eles querem fazer no clube. Acho isso muito importante e o Barcelona tem esse tratamento, né? tem Então, esse tratamento. voltando ao coronavírus, eu do trem do Real Madrid para o Barcelona, tinha uma senhora espirrando muito atrás de mim. Quem reparou isso foi até o presidente que me comentou depois, eu, sinceramente, na hora nem reparei. Sou meio Sim, desligado. Tanto que o Rodolfo Landim e o Gustavo Oliveira, eles não contraíram a doença. E eu, quando eu vim para o Brasil, eu tinha sintomas leves de gripe. Não estava com febre, mas estava gripado. E eu fui a um grande sim, hospital na Barra da Tijuca. E lá eles tomaram minha pressão, viram a minha febre, não tinha, né? Tomaram a graduação de febre, não estava. E me dispensaram e disseram que eu não tinha por que fazer o exame. E eu tinha marcação em Brasília. Fui à Escola Mão Amiga, estava com o Raul, estava com o Nunes e estava com Adílio, André não, Adílio. E lá na Escola Mão Amiga, eu tive com os garotos, tive com a direção. Depois eu tive compromissos à noite, entendeu? Importantes. E de lá eu comecei a me sentir mal, uma tontura com ânsia de desmaio, fui para o hospital e não saí mais. Então eu entrei dia 11 e fiquei uns 12 dias direto, e nos últimos 5 dias com soro não, com antibiótico na veia para debelar a febre, porque deu pneumonia. Então eu quero falar para você, nossa, é muito sério, é muito sério. Graças a Deus eu não fui entubado, e graças a Deus também, aí foi Deus na minha vida, né? Todos que tiveram contato comigo, a única pessoa que pegou foi minha esposa, porque essa não teve jeito. Ela ficou no hospital comigo 3 dias direto, como acompanhante, até sair o meu exame. Quando saiu o meu exame, o dela deu negativo, até ela estava sem. Mas aí fizeram um novo, porque ela passou 3 dias enfornada comigo. E ela pegou, porque sim, não tinha como, num quarto fechado, 3 dias com ar refrigerado, circulando no mesmo ambiente, eu espirrando e tossindo, ela pegou. Mas, graças a Deus, sim, está bem, teve um círculo melhor do que o meu, ela tem uma disposição diferente, uma alimentação hiperbalanceada, ela teve dor de uhum, cabeça e sintomas leves. Os meus foram mais sérios, eu fiquei sem energia no corpo, me senti muito mal. Então, eu quero nossa, alertar a todos que não é brincadeira. Muitos vão passar como a minha esposa, mas muitos podem passar como eu, com seriedade. E temos um funcionário no Flamengo muito querido, que é o Sandro Rilhó. Ele está isso, brigando pela vida. Graças a Deus, não fui eu que passei para ele, porque ele fez um teste no dia 13, mas isso também é o que menos importa, porque ninguém sim, passa por querer. Mas eu ia ficar muito sentido, porque as pessoas que a gente ama, eles não só gostam de passar coisas boas, né? Pelo menos é o que a gente tenta na vida, é o que eu tento levar na minha vida, é isso. Então eu ficaria mal psicologicamente, mesmo sabendo que não teria culpa. Mas então, o alerta é o seguinte: fiquem em casa, façam o que os órgãos de saúde estão determinando, eles é que têm que pensar pela gente, eles é que estão com a análise na mão, essa doença é nova, eu estou em quarentena, eu estou respeitando, mesmo achando, né, que eu estou imune, que eu não passo mais, mas eu estou lidando como se eu não tivesse imune e como se eu pudesse passar. Então, eu estou respeitando as pessoas, estou mantendo a distância, não estou saindo, estou em casa direto, entendeu? Mas quando tem uma necessidade de uma farmácia, porque eu estou em Angra, eu não estou no Rio, porque eu quis respeitar a minha família. Então, meus filhos, meu sim, neto,
como eu saí do hospital e Ludmila ainda estava fechando o círculo, eu resolvi me isolar, tirei os funcionários da casa, estamos nós aqui, nós arrumamos, a gente faz a nossa comida e nós estamos nos virando como todo brasileiro. E não estou com É, nenhum funcionário aqui e estou efetivamente pagando os funcionários, mesmo eles não trabalhando, porque nessa hora a gente tem que olhar para o próximo. Estou em várias campanhas, uma agora pelo Flamengo, que trocou agora está fazendo pelo Viva Rio, mas estamos fazendo uma ação belíssima pelo Flamengo, estamos fazendo na Escola Mão Amiga, estamos fazendo no Lar Laje, estamos fazendo no Brasil e no mundo inteiro. Cada consulado e embaixada tem a liberdade de fazer responsabilidade social. E é muito lindo esse projeto. Mas então é isso, o meu conselho para você é fique em casa, proteja seus pais, seus avós e a sociedade de um modo geral. Você pode fazer a diferença hoje. verdade. É um grande exemplo, porque ficar de quarentena realmente não é legal, não é bacana, mas às vezes tem muitas pessoas que desacreditam, acham que não vai dar nada. A gente vê várias fotos na internet, vários vídeos das pessoas meio que dispersas. Enfim, mas graças a Deus que o senhor se recuperou e a gente deseja que essa doença vá embora, não só do nosso Brasil, né, do mundo, que isso suma de vez. E eu tenho algumas perguntinhas aqui relacionadas sobre a viagem que o senhor falou que já fez, que o senhor fez para Madrid. Eu gostaria de saber o que o senhor trouxe, assim, o que o senhor pensa de estar implantando no Flamengo hoje? Assim, o que o senhor viu lá de diferente que o senhor quer implantar hoje dentro do Flamengo, dentro das embaixadas? Eu vejo que já tem esse projeto que é da captação de novos atletas, que as embaixadas, eu acho que já que pode, se eu não me engano, né, tá se Isso. inscrevendo para teste lá no Flamengo. O que o senhor viu, além do senhor ter trazido, tipo assim, ter trazido, não ter contraído essa doença terrível lá na Europa, mas assim, o senhor trouxe coisas positivas. Eu gostaria de saber quais os projetos que o senhor tem em mente para tá trazendo para as embaixadas, para os consulados, enfim. Obrigado pela pergunta. Antes de falar o que eu trouxe, eu quero falar o que eu passei para eles. Então, esse projeto ali, Sim, opa, é isso eles também, o que o ficaram senhor tontos com passou a também. gente, eles ficaram tontos com tanto o Barcelona como o Real Madrid. Eles disseram, poxa, fantástico, eles devem copiar. É, é, a responsabilidade social, entendeu? Do que a gente faz. E vamos lá, o que eu tive assim. Primeiro, eu brigo há muito tempo para a gente ter um plano de sócio-torcedor diferente, porque eu tenho Estados Unidos, 12, 13 nos Estados Unidos, eu tenho 5 em Portugal, e tenho Paris, tenho Roma, tenho Israel, eu tenho França, e por aí vai, entendeu? Espanha, agora nós somos a Flamadrid, entendeu? Para Madrid. Então nós temos todo um leque de torcida que não vê jogo, mas que quer contribuir com o clube. Então sempre briguei por um Sim, plano sócio-torcedor que desse vantagens sem ser a de assistir jogo e que fosse mais barato, porque hoje o nosso ticket mais barato é R$ 42. Você em São José da Tapera, você em Santa Inês, que você nunca vai ver um jogo, você pagar R$ 42, a própria economia local se sacrifica muito. Isso é muito dinheiro. Nos Estados Unidos talvez não verdade. seja tanto, porque lá você recebe em dólar, mas de qualquer Em maneira, dólar. você não tem um plano que te beneficie, você não tem vantagem nenhuma. O que nós abrimos agora? O Luiz, que é funcionário nosso lá do departamento, ele está com a responsabilidade de novas parcerias, ou seja, comércio, drogaria, supermercado, restaurante. Nós estamos captando para dar desconto para sócio-torcedor dentro dos diversos rincões que o Brasil tem. Então, São José da Tapera, como falei, Piauí, Acre, Teresina. A gente tem comércios que estão começando a chegar, né? E aí, com isso, a nossa rede de desconto vai ser maior,
vai beneficiar quem é sócio torcedor do Flamengo. Mas eu sempre briguei por um plano mais em conta. E quando eu fui ao Real Madrid, eu fui comprar encomendas. Meu irmão me encomendou, meu primo André Rutovich me encomendou. Bom, eu tinha 5 camisas para comprar do Real Madrid. Nessas 5 camisas, eu já estava indo em direção ao caixa, me abordou uma jovem. Você não quer ser sócio do Real Madrid? Eu disse, não. Não quero, tenho o menor interesse em ser sócio do Real Madrid. Eu Ó o sou Marte, sócio. ó, na fila, né? Já estava caminhando, não estava nem O na fila, Marte na estava fila, caminhando. Ela me viu com 5 caminhando. camisas, ela pumba. Aí eu falei, não tenho o menor interesse em ser sócio do Real Madrid, sou amigo do Real Madrid, sócio do Real Madrid não. Mas espera lá, se eu mostrar que o senhor vai levar essas 5 camisas, com o que o senhor vai economizar, o senhor paga 1 ano de sócio do Real Madrid e sai de graça para o senhor, porque o senhor está levando 5 camisas. Eu falei, me mostra, me explica um pouco sobre isso. Ah, é o Explica melhor. madridista. É o madridista, tá bom, vou me associar ao madridista. Cheguei no hotel, disse, Gustavo, você tem que ir comigo à loja do Real Madrid amanhã. Porque toda aquela planificação que você está fazendo, de um plano mais barato, que eu te encho o saco, os caras têm aqui. Entendeu? E ele foi lá e você já entra, você já ganha um cachecol. Como é que é o nome? É cachecol, né? Cachecol, Cachecol, isso. né? Do Real Madrid, Uhum. entendeu? Você ganha um livro com os principais times, os times de ouro do Real Madrid, entendeu? Então você já sai com um brinde, você já sai com a tua anualidade paga, que eu defendo aqui um parcelamento, que é diferente do sistema brasileiro com o sistema lá de fora. Lá de fora, muitas vezes você compra a camisa muito mais barata aqui, mas aí você prefere comprar aqui porque você consegue dividir aqui em várias parcelas. Lá fora você não divide. Então você vai numa Tommy ou você vai numa Polo, Ralph Lauren, a camisa sai muito mais barata do que você comprar uma camisa numa boa marca aqui do Brasil, numa qualidade na Adidas, por exemplo. Sai mais Sim, barato lá uma Polo, Ralph Lauren, do que você comprar uma camisa na Adidas. Mas, em compensação, a Adidas te divide e lá você tem que pagar à vista. Então, o Gustavo está estudando isso tudo, que é o VP de marketing. Essa vai ser a grande novidade, essa vai ser a grande sacada da gente lá de fora. sacada de mestre, né? Mas já estavam, o marketing já estava estudando, para ser Sim, bem realista. Só que aí, quando você chega e vê um produto que você está estudando já na prateleira do mercado e sendo vendido, você extrai já muito conteúdo e nós extraímos muito conteúdo. Então, eu acho que esse plano embaixada, esse projeto embaixada, embaixada consulado, ele tem que ser mexido muito pouco. Tem que estar com apêndices, com novidades como essa, quer dizer, você baratear o sócio torcedor, porque o resto, quem faz, são as embaixadas consulares. Olha, na Bahia, verdade. o pré-jogo, porque a gente faz todo, onde o Flamengo joga, a gente faz um pré-jogo com a embaixada local, né? E a gente Tem a Fla Bahia, se eu não me engano, que é muito grande lá, né? Fla Bahia, o Vini da Fla Bahia, por exemplo, num pré-jogo, no último pré-jogo na Bahia, botou 2 toneladas de alimento, porque o ingresso é um Que alimento. bacana. A Fla Fortal botou 1,5 toneladas. Aí vem a Fla RS, por aí vai. Aonde o Flamengo joga, a gente tem consulado e a gente faz o pré-jogo, que a gente recebe todas as torcidas corrimães. Então nós não temos rivalidade com torcida nenhuma. É uma outra coisa que sempre Sim, preocupou. Não, vai rivalizar com a raça, um com a... Pelo outro. contrário, são nossos irmãos. A gente valoriza a raça, a jovem, urubuzada e por aí vai, para não falar todas as torcidas do Flamengo. Tem muito respeito Sim, e essas torcidas fazem no campo diferente da gente. Nós somos a torcida da com família, a certeza. torcida dos estados, a torcida do mundo. Né? Então, a gente respeita todos os nossos co-irmãos e a gente recebe as torcidas nos nossos pré-jogos, dando um show. Na Fla-Catar, por exemplo, lá em Catar, o Rodolfo Landim foi nos dois pré-jogos e ficou impressionado, assim como ele foi em Campos, lá do Thiago, da Fla Campos, e ficou impressionado. Lá a gente tem ação social permanente, a gente tem dentista, tem psicólogo,
tem Que bacana. a parte de arte marcial, judô, capoeira, e a gente tem o Maracanã em Campos, como a gente fez e faz em todas as nossas embaixadas. Então, Fla Floripa, por exemplo, tem o Batuque, aí você tem a Fla Palmas, e aí você vai, né? Falar aqui, eu vou Tem falar muita. 413, não vou parar de falar. Mas então é Não vai isso. parar de Acho que falar. o que a gente extraiu lá de novidade vai ser um plano que vai acolher as embaixadas e consulados. Isso. Eu pergunto também como ser off-Rio, ser aqui do Espírito Santo, fica próximo, mas assim, essa questão de embaixadas e consulados, né, pessoas que fazem excursões, pessoas que sempre estão no Maracanã, a pessoa que sai de um estado, seja aqui no Espírito Santo, seja na Bahia, em Minas, o custo é bem maior. Então, às vezes, ela fica, poxa, mas o plano tem que ser mais acessível para quem mora fora, para quem é off-Rio, né? Então, assim, vários sonhos que são realizados dentro de um ônibus, de uma caravana ou dentro de um avião. Ali está indo um sonho de uma pessoa que nunca foi no Maracanã, que tem muita gente também no Rio também que nunca teve essa oportunidade de estar no Maracanã, mas está ali mais perto, né? Então, assim, eu vejo que é uma questão de realizar um sonho, né? Que é uma coisa fantástica. Eu falo por mim mesmo, a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu não fui no Maracanã velho, eu fui no Maracanã novo. Então, assim, é uma coisa espetacular. E tem muitas pessoas que falam que o Flamengo é um time de torcida terceirizada, e tem um torce para um, torce para outro. Nada. O Flamengo é um time que eu vejo assim, mundial. Tem um grande escritor, se eu não me engano, ele até é tricolor, que ele fala que todo mundo nasceu Flamengo um dia, né? Depois quis mudar, depois o pai quis mudar ali para convenceu ele a ser outro time. Enfim, então o Flamengo é uma religião, é uma família. Então esse projeto de embaixadas e consulados eu acho muito bacana. Eu estou vendo muitas embaixadas que eu sigo muitos, né? Eu sigo muitos. Eu vejo muita ação social, tem muita gente se arriscando mesmo assim, mas arriscando assim, colocando o amor ao próximo e tomando as devidas precauções. Nos grupos que eu participo mesmo ali, arrecadando cestas, mesmo que não esteja em datas, né? Que eu acho que tem algumas datas para estar fazendo, época de Natal, tem a época, né, de estar doando sangue. Eu acho que o senhor está até com um projeto agora, né, para estar fazendo doações de sangue também. Então Nós eu estou vendo que eles estão lançamos, se mobilizando. nós lançamos doação de sangue porque os hospitais estão com um banco de sangue lá embaixo. Então eu fiz um Muito baixo. apelo, passei um vídeo pedindo para todos realmente serem solidários nessa parte. A esposa do Rodolfo Landim, eu só não fui com a minha esposa, porque se eu aparecer vai sair todo mundo correndo, porque O a pessoal ainda minha, tem aquela imaginação, né? a minha imagem hoje está vinculada ao coronavírus, né? Então eu poderia Mas ir de máscara, né? Com álcool gel, mas eu preferi não causar nenhum tipo de desconforto nos meus pares. E como eu estou em isolamento, eu mais do que ninguém tenho que ter responsabilidade e é uma doença nova. Então, estamos todos é, na rua, mas com proteção, com máscara, com álcool gel, os mais jovens, tá? Quem não tem doença crônica, mas para ajudar a sociedade, porque a base desse verdade. projeto, o tripé ser sócio do Flamengo, off-Rio ou sócio torcedor, captar jovens atletas de futebol do Flamengo e responsabilidade social. Nós botamos 120 jovens atletas treinando no futebol do Flamengo e Que ficaram apenas bacana. quatro jovens. E isso mostra que é um futebol de excelência, isso mostra que é um carimbo. O dia que as embaixadas derem um craque para o Flamengo, todo esse projeto valeu a pena de captação de jovens atletas. E todo esse projeto já vale a pena na parte de responsabilidade social, porque é o Flamengo fazendo a diferença. Tem vários projetos aí na rua. Eu, particularmente, eu já estou ajudando uns 8 projetos aí que eu ajudo na física, e fora os outros que eu posto e peço, entendeu? Porque você tem que estar sensível ao seu semelhante. E esse projeto é isso, é o Flamengo Clube Cidadão, é o Flamengo Responsabilidade Social. Solidário. E outra pergunta, doutor. Quando o senhor começou esse projeto, né? Então, assim, o senhor imaginava que teria esse crescimento todo, que ia ter essa legião de flamenguistas, assim, essa quantidade toda absurda, que até então só vinha crescendo e creio que
logo para essa pandemia passar, porque tem muita gente que eu conheço que ainda não conhece o projeto. Eu venho de uma cidade do interior, Braço do Rio, que é um distrito de Conceição da Barra, né? Então, assim, muitas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem. Eu mesmo iniciei com um grupo de WhatsApp, né? Logo eu entrei com o pessoal da Samaflá, né? Aí eu fui conhecer como é que era, isso aí em 2015 para 2016. E aí eu falei, poxa, vontade de plantar, só que aí eu mudei de cidade, então, enfim, tive outro trabalho, então não deu para continuar. Eu criei grupo, mandei fazer camisas de torcida mesmo. Então, assim, eu queria saber se o senhor tinha essa dimensão. Claro que vindo do Flamengo, né, que é a torcida maior do mundo, né, como diz o Jorge Jesus, que o Flamengo, desportivamente hoje, aí o pessoal da Fly USA Flórida, que é o... Esqueci o nome dele agora, nós conversamos mais cedo, eles falaram que ia estar presente na live, é o Neguinho, ele é muito bacana, segue a gente lá no Instagram, é um cara muito bacana. E aí, voltando a falar, se o senhor imaginava esse crescimento assim tão grande, eu vejo que tem muito a crescer, porque tem muito lugar distrito, porque hoje, para ser consulado, para ser embaixada, eu já não sei, mas para ser consulado, precisa de acho que 5 sócios torcedores para fundar uma embaixada. Sócios, né? Torcedores, então, quando você completa 30, você vira embaixada, quando você completa 100, embaixada bronze, 500 embaixada prata e 1.000 embaixada ouro. Bacana. Mas não muda nada, só muda sim. referência a questão de você servir com mais sócios torcedores do Flamengo. O tripé é o mesmo, a responsabilidade é a mesma, e você passa a ser embaixada apenas uma nomenclatura. Mas o projeto que dá com 5 e ter um local para assistir o jogo e fazer esse tripé, que é sócio torcedor, captação de jovens talentos e responsabilidade social, com 7 datas obrigatórias, que é Natal Solidário, sangue, cobertor, Semana contra a Poluição, material escolar, Páscoa. Então, isso a gente tem um calendário que todos têm a obrigação de fazer e é o Flamengo realizando. Então, é bacana esse projeto. E fica o convite aqui. Se você me permitir, posso dar o telefone do Eduardo, funcional? Pode colocar que eu vou deixar fixado aqui. Do Flamengo é 021 983 73 39 38. 021 983 73 983 73 39 38. 39 38. Dudu Bacana. é o nosso coordenador, grande coordenador, meu braço esquerdo e direito, que você não precisa nem ligar para ele, é só você entrar no site do Flamengo, clicar em embaixadas e consulados, lá tem toda a explicação, mas tem pessoas como eu aí que eu preciso da minha esposa, e do Dudu. Então é só ligar para ele que ele dá todas as dicas, ele ensina. Dá todas as dicas, todas as informações. Isso. Então, assim, doutor, eu tô com algum pessoal, quando eu postei que eu falei que ia estar numa live com o senhor, tem um pessoal da Flamáticos de Goiânia que está presente aqui. Eles fazem uma ação muito bacana, eu sempre fico acompanhando, né? Tem um pessoal da Flamedula, que faz um trabalho muito importante na cidade deles lá. Muito. É questão de né? Fome mata, com certeza, mas eles fazem uma questão de uma coisa que a pessoa fica feliz, receber uma medula óssea ali de alguma pessoa, então gente, é um trabalho câncer. Muito bacana. Isso é um câncer que dá e que você só tem condição de viver se fazer um transplante. E o nosso pessoal é incansável, Dedeco e sua equipe, eles dão assistência, eles me pedem vídeo, eles botam as pessoas em contato com o Flamengo através de mim, e é muito bacana esse trabalho. Como é muito bacana o trabalho de todas as embaixadas e consulados na parte de responsabilidade social. Então, a gente faz a diferença, o Flamengo faz a diferença, e o Flamengo fica realmente mais forte institucionalmente. Isso. E agora vou falar um pouco sobre o futebol, né? Assim, o que o senhor acha, assim, que todos nós estamos preocupados, não só o Flamengo, mas como todos os clubes do mundo está preocupado que o Flamengo vinha numa crescente, 2019, ganhamos, só não ganhamos aí a Copa do Brasil e o Mundial, né? Mas assim, o Flamengo no todo foi muito competente. Eu acho que isso começa, é um projeto que vem lá de cima, né? Vem do presidente, vem do Marcos Braz, vem do senhor, vem de todo mundo que está ali, né?
que o clube não é uma empresa, né? É uma instituição, é uma coisa que todo mundo tem que estar em conjunto para dar certo, senão não tem como dar certo. Até chegar no técnico, para chegar nos jogadores, a decisão do Marcos Braz de ter feito essas 8 contratações certeiras aí, né? Foi o Felipe Luiz, Rafinha, tudo ter dado certo. E, enfim, o grupo encaixou, o grupo ganhou o Libertadores. Para mim foi a maior emoção da minha vida por ter visto o Flamengo campeão em 2019. Foi uma coisa assim fantástica, né? O meu pai sempre falava do time de 81. Eu tive até conversando com o Zico, né? Eu conversei com ele mandou um áudio para mim que meu pai o meu pai, o Gilson Miranda, ele é muito fã da rádio, né? O senhor que acho que vocês devem ter a mesma idade. Meu pai tem 56 para 57 anos. Então, Eu tenho ele viveu 58. essa época. Tenho Sim, 58. 58. Ele tem acho que 56 e 57, são da mesma faixa etária. Então ele sempre falava do Flamengo do Zico, do Andrade, do Nunes, Adílio. Eu também tenho contato do Adílio, tenho um contato do Andrade. A gente, às vezes, quando eu mando um vídeo com eles, a gente bate o papo. São pessoas, né? Muita gente boa. Então são pessoas, Verdade. assim, admiráveis, que eu fico olhando que tem como que eu posso definir? Tem um caráter muito bacana. Então, eu acho que também esses jogadores de 2019, eles vão ser lembrados pro resto da vida. Assim como jogadores que elevaram o Flamengo ao mesmo patamar que era. Não foi outro patamar, elevaram o patamar que era de antigamente, né? Então, assim, outro patamar, mas pegou aquele patamar de 80 e tá colocando hoje em prática. Aí a gente estava conversando, eu e o Zico, eu mandei um vídeo para ele, ele mandou um vídeo explicando, né, que teve até um comparativo se o time de 81, da década de 80, é melhor do que o de hoje, enfim. E eu acabei concordando com ele. São épocas diferentes. Cada um teve a sua história. O de 81 teve a sua história, né? Teve. Tipo assim, cada um teve a sua história. O Zico, eu vejo assim, claro que muitos teve até uma enquete se o Gabigol pode ultrapassar ele, enfim. Claro que recordes são feitos para serem batidos, né? Mas eu acho um pouco difícil, né? Superar o Zico hoje, pela quantidade de gols, pelo que ele representou pelo Flamengo na década de 80, né? Ali, como ele representa ainda o Flamengo hoje, como pessoa, né? Então, assim, como um cara de uma índole bacana, não que o Gabigol não seja, eu não tenho nenhum contato com o Gabigol, mas parece ser um menino muito bacana também, tem um futuro muito promissor, encarnou o que é ser rubro-negro de verdade, né? Com a plaquinha do hoje tem gol do Gabigol e sempre tem gol do Gabigol. Então, assim, são épocas diferentes, mas assim, com o futebol parecido, que é o que o senhor falou. Pegar ali o DNA. Vamos fazer o quê? Um técnico europeu, que é o Jorge Jesus. Vamos implantar o quê? Vamos implantar o jogo para frente, um jogo de marcação alta, né? Como é a moda de dizer hoje. Um time para cima. Então, assim, tudo casou certinho. O Flamengo ganhou de sobra no Campeonato Brasileiro. Ganhou, assim, com um pouco de dificuldade na Libertadores, porque é uma competição muito difícil. E o Mundial, infelizmente, não veio, mas também o Flamengo não fez feio. Chegou na final, jogou ali para mim de igual para igual com que é o maior time do mundo hoje, que é o Liverpool, que é o atual campeão da Champions League. Mas assim, o Flamengo jogou muito bem, mas eu acho que o Flamengo não ganhou aquele jogo pela questão do calendário. Aí vem outra questão também, que eu posso estar perguntando ao senhor, se o senhor tem essa informação para estar passando para a gente, a questão de adequar o calendário brasileiro, né, do futebol brasileiro com o campeonato europeu, se vai haver essa possibilidade, porque nós torcedores ficamos assim, um noticia outra coisa, outro noticia outra, então a gente fica nessa jogada. Então, o Flamengo chegou com uma carga muito grande. O senhor teve presente lá com toda a delegação, teve na torcida, teve no Catar, teve no Peru, então muitos jogadores teve esse desgaste. Então, para mim, o Flamengo, se o Flamengo mantesse entrasse nesse calendário, eu acho que seria muito bacana, porque aí a questão não tinha essa questão de estar chegando jogadores lá de fora, vir num ritmo diferente, nem daqui para lá. Então, enfim, até a venda de atletas acho que também seria interessante, ou compra. Enfim, eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, se o senhor acha que eu estou comentando certo. Não, veja só, eu acho que o calendário, se puder ser um calendário único para o mundo inteiro, com datas de você fazer excursão, é o melhor do mundo. Mas nós temos que entender que são continentes diferentes e que, às vezes, Sim, o clima é diferente, entendeu? fuso horário. Fuso horário, tem uma série de questões que fica difícil você criar um mesmo calendário para todo mundo. Mas o Flamengo joga muito
a carga de futebol do Brasil, ela é muito maior do que qualquer país do mundo. Eu sou contra isso, entendeu? Eu acho que teria que diminuir o Campeonato Carioca, porque eu também sou Isso. contra acabar, né? Porque é um campeonato que já foi até o melhor campeonato, né? Isso na minha época, não é na tua, mas a gente trocava um campeonato carioca por um brasileiro Por uma fácil. Libertadores. Não, Ou até não, muitas mas pessoas não dão muito importância. Não, eu acho que assim, em algum tempo atrás, eu acho que a Libertadores, acho que tipo, hoje a gente vê acho que quem tem mais títulos hoje é o Independente, aquele time que ganhou do Flamengo, acho que é o Independente, né? Se eu não me engano, é o Independente ou o ele River, tem um dos dois. é o Eu acho que é Independente que ele tem Independente. 7 títulos. É. Então, eu acho que naquela época o Flamengo focava muito no Carioca, e o Carioca sempre foi sensação. Não, mas 190 é mil diferente. pessoas. Porque, veja só, era um futebol que os caras batiam muito na gente. O Flamengo foi Isso, era campeão muita pancadaria. da Libertadores com o Mário Souto com uma pedra na mão, Com a pedra na mão. Pô, que soco o sacanagem. Anselmo chegou. Eu não sou favorável a isso, não. Mas o Anselmo entrou em campo para ir à forra Só do pra dar que, uma. do que os jogadores levaram nas partidas. Então era um negócio assim, surreal. Surreal. Então era uma Uma competição coisa. de gladiador, não era uma competição de futebol. Aí, cara, o argentino tem mais manha, tem mais como eu vou falar, sem ferir lá os nossos irmãos, mas tem um lado extracampo diferente, muito mais ativo que a gente. Tem isso também. As federações nunca foram controladas pela gente, entendeu? E Sim, o extracampo, ele existe, lógico que existe, entendeu? E o Flamengo venceu essa Libertadores muito mais com espírito de reação, porque a gente estava totalmente frustrado. Aqueles 2 gols do Gabigol deram para a gente. Eu olhava para meus filhos, que eu levei meus filhos para Lima comigo, eu olhava para eles assim: caramba, como é que eu vou voltar com esses bichinhos aí, cara? E bichinho, a minha filha é casada, meu filho tem 28 anos, quer dizer, todo mundo arrebentado. Quando a gente teve os 2 gols, que a gente se abraçou como família, como torcedor do Flamengo, aquilo foi revigorante. Então, eu acho o seguinte: calendário não pode ser 100%, porque não dá para ser pelas regiões, entendeu? Sou sim, favorável de menos jogos, tá? Sou favorável da Liga. Acho que tem que ter uma Liga Nacional e uma Liga Internacional, porque os clubes sim. têm que ditar mais as regras e não as confederações, federações. Você vê a CBF faz um calendário apenas para a seleção jogar lá fora, os clubes não têm a oportunidade. Com isso, Verdade. a gente não cria a internacionalização da marca Flamengo, porque a gente não tem condição de fazer amistoso com eles, isso é um erro. O Flamengo agora se difundiu por causa do Jorge Jesus, né? Jesus Sim, deu uma entrada em Portugal muito boa, e para ele também, né? O Flamengo ajudou muito, que hoje ele não esperava o poderio do Flamengo, porque a gente é muito forte. A gente tem no mundo inteiro, e o futebol aqui passou a ser televisionado para a Europa por causa dos resultados e por causa desse time que a gente fez. Você falou do Zico, né? Eu vou falar uma coisa para você: o Zico não tem essa de época, não. Ele joga em qualquer época. O Zico jogava no tempo de hoje. Eu tomara que o Gabigol ultrapasse muito o Zico, porque ele nunca vai conseguir ultrapassar o Zico, e nenhum jogador que vista a camisa do Flamengo vai, na parte de talento. O Zico era um soldado, um serviçal, um gênio. Ele conseguia ser tudo isso numa pessoa só. Eu vi todos os só, jogos do só. Zico, sou admirador do Zico. Quando eu fiz a minha apresentação, eu esqueci de colocar. Tem um presidente do Conselho Fiscal que entrou no Conselho de Administração com uma representação contra o Zico. Eu cheguei, pedi uma reunião com o Zico, eu levei a representação contra ele e disse para ele que, se tudo isso aqui for verdade, você está inocentado, porque eu não vou entrar para a história como presidente que condenou o Zico. Mas como tudo é mentira, eu não creio na veracidade desses fatos,
eu vou deitar e dormir. E foi arquivado pelo Conselho de Administração. O Zico, imagina a gente botar o galinho em qualquer dividida, a gente tem que proteger os nossos ídolos. O Zico foi a maior referência do futebol do Flamengo de todos os tempos. Fenômeno, fenômeno. Jogaria hoje. E detalhe, ele não era centroavante, né? Ele vinha de Era o meio trás. campo que marcava muito gol, né? Então Exatamente. era um Então, cara não era a função dele. A função dele era servia e fazia, né? sempre. Eu ia para o estádio assim, tá 1-0 o gol do Zico. E detalhe, o Zico ele conseguiu viver. O pai passou, meu filho sabe quem foi o Zico, meu neto vai saber quem foi o Zico. Então o Zico está nos nossos corações por feitos, por mérito, entendeu? O Zico fez muito pelo Flamengo. Eu sou admirador do Zico. Quando eu tive agora com o coronavírus, Zico, se você entrar no Instagram do Zico, você vai ver eu beijando o Zico. Gente, isso é um Sim, orgulho. sim, sim. Esse é um orgulho. Ele botou lá meu amigo Maurício, papapá, fiz o teste, deu negativo e me botou beijando ele, porque o meu teste deu positivo. Como eu tive com o time Sim, inteiro e do time inteiro deu negativo, inclusive do Jesus. Mas sim. isso, chegar a ponto de beijar, do Zico me respeitar, me ter como amigo, cara, é uma conquista, porque o Zico É foi o verdade. responsável de eu ser o dirigente que eu sou hoje, porque eu não tenho o talento dele, eu não teria dentro de campo a performance do Raul, do Cantarelli, do Júlio César, dos grandes goleiros que o Flamengo já teve, né? Do Bruno, infeliz o que ele fez, ninguém pode concordar, mas todos nós temos uma referência dele dentro de campo, foi um grande goleiro. Dentro de campo, fora de campo a gente só tem a lamentar, mas Sim. não teria essa condição, esse talento. Então, como é que eu poderia emprestar o meu tempo ao Flamengo e devolver ao Flamengo muito que o Flamengo me deu? O Flamengo me deu a primeira sensação de vitória na vida, como deve ter dado a você também. Foi com o gol do Flamengo Sim. que você gritou é campeão, foi com o gol do Flamengo que você teve a sensação de Nossa, vitória, e isso não tem preço. E eu me não tem tornei um preço. advogado, graças a Deus, de nome no Brasil, e hoje com condição de poder ir aos consulados sem pedir passagem aérea ao Flamengo e nem aos consulados, porque a minha forma de dizimar o Flamengo, de entender que o Flamengo, eu sou cristão, mas o Flamengo também é uma religião. Lógico que. Alô? Voltou? Estão me Opa, ouvindo? voltou. Deu uma Ah, caída um pouco, mas agora voltou. então, então, eu estou falando que é muito bom servir o Flamengo e foi essa Sim. direção que me inspirou e que me fez ser dirigente de futebol. E hoje são todos meus amigos. Raul, Andrade, Adílio, Leandro, Júnior, Zico, entendeu? Lico, Peu, Zinho, Pet, uma Quem legião está de. aqui, doutor? Hã? Desculpa só interromper. Quem está aqui na live, o senhor deve lembrar dele. Eu não cheguei a acompanhar ele, mas eu ouvi falar nele, né? Tava numa live com um amigo, Alan Martins, ele estava numa live com ele, que é o Marcelo Bugica. Ele está aqui na live com a gente aqui, que foi o carrasco do Vasco da Gama lá acho que no final da década de 80, né? Não cheguei muito a acompanhar, mas o Não, senhor deve lembrar um pouco dessa O história, né? Bugica ainda está na qualidade de irmão. O Bugica é uma pessoa muito querida. O Bugica, eu sou fã dele. Não só porque ele foi o carrasco do Vasco, mas por ele ser uma pessoa humana diferenciada. Né? Aí já fizeram live com ele. Te recomendo fazer uma live com o Bugica, porque tem muita história. É um Tá parceiro. feito aí o convite, viu, ô Bugica? Sim, sim, é sim, doutor. Então, Bugica é fora de série. Graças a Deus, o Flamengo me deu isso aí, essa condição de ser amigo do Bugica, de ser amigo do Zico. Isso não tem preço para mim. E hoje, com essa geração nova que se renova, né, que faz um futebol. Esse ano nós já fomos campeão da Recopa, da Supercopa, da, da Taça Guanabara, e certamente outros campeonatos virão e outras vitórias virão, e o Flamengo está preparado para ter essa sequência durante muitos anos. Nós ganhamos Verdade. essa condição.
Sim, e sobre, assim, nós como torcedor, eu tô aqui como mero torcedor, com dúvidas também, né? Como o senhor tinha citado sobre o Jorge Jesus, que ele veio, ele já era um grande técnico, mas ele não tinha dimensão do que era o Flamengo, não tinha conquistas, enfim, assim, ele assim, não tinha conquistas pelo Flamengo, ainda chegou ainda meio desconfiado, a mídia atacando, e a comissão foi lá e apostou no técnico europeu, um técnico, né, que já era bem falado, igual o senhor falou bem. Eu acompanho muito pelo YouTube, às vezes eu recebo até jornal em PDF, grupo de WhatsApp, porque pessoal, eu gosto muito do jornal, eu sou tipo meu pai, eu ainda sou um pouco raiz, gosto muito do jornal, mas hoje tem o jornal que o pessoal manda impresso, né? Manda impresso, é o jornal digital, que aí você tem como ali folhear. Eu acompanho muito lá, que é o jornal A Bola, que eles comentam muito sobre o Jorge Jesus. A primeira entrevista que ele deu, ele falou muitas coisas lá em Portugal. E assim, o Flamengo fez muito bem para o Jorge Jesus e o Jorge Jesus fez muito bem para o Flamengo. Então, foi mais uma sacada de mestre e uma coisa que deu certo. O espírito dele de como pessoa, como parece que ele já conhecia o clube há muito tempo. Então, ele chegou já entendendo a filosofia do clube, o que ele queria já. Então, assim, nós ficamos preocupados, como o senhor falou. E aí, que o Flamengo ele não tem essa ideia de trazer outros técnicos com outras metodologias, aquele time que joga retranqueiro, né? Que o Flamengo também não tem essas características. O que o senhor tem a dizer sobre o futuro do Jorge Jesus no Flamengo hoje, né? Eu sei que Bom, as coisas podem mudar de hoje para amanhã, porque a gente não sabe como vai ser, mas se Deus quiser, as coisas vão dar tudo certo. Eu queria que o senhor falasse sobre assim, a expectativa que o Flamengo hoje tem com o Jorge Jesus hoje no Flamengo. A é, renovação. veja só, eu respeito muito o nome, lógico, né? Mas eu respeito mais a metodologia e a filosofia. Se você tem a metodologia e filosofia, os nomes eles vão se encaixar, porque você tem lá diretrizes, você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer chegar. O Flamengo hoje sabe aonde está e o Flamengo sabe aonde quer chegar. A diretoria é uma diretoria Sim, responsável, a começar pelo presidente Rodolfo Landim e pelos seus vice-presidentes, eu me incluo nisso. Nós não vamos deixar nunca, né, a irresponsabilidade reinar. Nós temos limitações. O euro hoje está mais de 5, né, em relação ao real, entendeu? E isso é uma diferença muito grande. Nós não vamos entrar em leilão, mesmo sabendo e tendo toda a certeza que não tem nome melhor para nós do que Jorge Jesus. Mas ele também sabe a diferencial que foi o Flamengo na vida dele. Ele sabe o time que ele tem verdade. na mão. Então, eu acho que nós vamos acabar se ajustando. Existe da vontade dele ficar no Flamengo e existe da nossa vontade ter o Jorge Jesus como técnico. Agora, sem loucura, sem comprometer o orçamento. O Flamengo não pode voltar ao Flamengo do passado. O Flamengo hoje é um clube responsável, é um clube que dá exemplo no futebol mundial até, porque tem muito irresponsável também na Europa, entendeu? E o Com Flamengo hoje, certeza. a torcida passa com altivez por qualquer torcedor de qualquer time no Brasil, porque nós somos um exemplo de gestão. Então, nós não vamos comprometer a nossa gestão por ninguém. Tá? É uma questão de Com certeza. filosofia. Tá? Então, espero que o Jorge Jesus, e tenho certeza que ele vai ficar. Certeza que eu estou falando é na minha vontade, porque certeza mesmo ninguém tem. Sim, Mas ele sabe o quanto é importante para ele também o Flamengo, como nós sabemos o quanto ele é importante para nós. Então, espero realmente que as partes se acertem. Parou a negociação, porque está totalmente parado, as pessoas estão reclusas. Hoje a gente está muito preocupado com a parte física dos nossos jogadores, estamos sempre lidando e falando com eles. Tem toda uma cronologia de condicionamento para ser mantido nessas férias forçadas e demos férias aos jogadores e aos nossos funcionários. E se o futebol voltar, eu rogo que sim, mesmo com o portão fechado, nós, se Deus quiser, vamos tentar fazer aí acordo com a Globo para a Flá TV continuar passando, né, que seria um grande alento para todos, porque o portão fechado sem o Flamengo não seria justo, né, e nem nós iríamos fazer isso. Vamos tentar um acordo. só interromper o senhor um pouquinho. Eu vou terminar as perguntas agora mesmo, aí vai encerrar, mas eu já vou voltar bem